A gente precisa trocar essa ideia. Eu sei que você é tímido, que muitas das vezes você não gosta de falar com pessoas, que você tem até dificuldade de falar em público. E tá tudo bem, não tem nada de errado com você. Isso é super normal, pra ser bem sincero, ainda mais no dia de hoje. Com rede social, internet, enfim, a gente se compara o tempo todo, né? Só que eu quero trazer nesse vídeo 2 pontos que vai te ajudar a controlar essa ansiedade social, esse nível de estresse. E o primeiro ponto é você ter consciência em qual nível você está, qual contexto você está. Você ter esse nível de consciência te ajuda a você ter direcionamento. Quando você tem esse nível de consciência, acaba que fica tudo mais fácil. Porque você entende onde que você está, entende o momento que você está, você trabalha também essa autoescutatória. Eu gosto de usar esse termo. Porque você faz uma autocomunicação e uma autoavaliação. O que você precisa melhorar? Do que você tem dificuldade? O que você precisa ter mais atenção? Se você não consegue dar um bom dia, ou se você não consegue falar em público com mais pessoas te vendo, ou se você não consegue conversar com aquela pessoa que você gosta, que você é doido para falar, você precisa ter esse nível de consciência primeiro para você aprender a ter controle. Não adianta nada você procurar um método ou você procurar aquele influenciador que vai falar com você, que você fazendo X, Y e Z, você vai perder a timidez sem você ter nível de consciência. Às vezes você tem dificuldade em falar em público, às vezes você fala bem, você é uma pessoa que tem uma boa comunicação, você só precisa se lapidar. Ou às vezes você está num nível onde você precisa começar do zero. Você não consegue olhar para as pessoas que você já sente aquela ansiedade social, aquele nervosismo. E a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto, e eu quero deixar isso bem reiterado para vocês, é algo que me ajudou muito e que eu sempre bato nessa tecla, sempre passo isso para as pessoas que têm essa dificuldade, de ter esse controle com a ansiedade social e com timidez. Basicamente, o segundo ponto é a exposição gradual, a exposição social. Por que isso é tão importante e por que você tem que começar a trazer isso com mais notoriedade na sua vida? Quando você se expõe, e de qualquer maneira eu quero deixar isso claro para você, você vai se expor em algum momento da sua vida. Mas quando você faz isso de maneira intencional, você começa a trabalhar esse autocontrole, esse controle dessa ansiedade social que você tem. Então, por exemplo, algo que eu já falei aqui no canal e eu vou trazer isso com mais ênfase também, a questão do aquecimento social, um ponto onde que é uma técnica que eu gosto de fazer quando eu vou falar para mais gente, quando eu vou falar para mais pessoas e quando eu vou fazer alguma reunião no meu trabalho, enfim. Basicamente, o aquecimento social é você, um dia antes ou no mesmo dia da sua apresentação, da sua reunião, você começa a falar com mais pessoas, você se expõe socialmente para mais pessoas. Basicamente, seu cérebro se acostuma com aquilo. Ele entende que aquilo não é algo que você tem que se preocupar, digamos assim, né? Que essa ansiedade, ela fica menor. A realidade é essa. Então, o segundo ponto é basicamente você ter esse nível de exposição de maneira gradativa e você vai trabalhar isso em cima do seu nível de consciência que você teve no primeiro passo. Você ter esse nível de exposição a partir do nível de consciência que você tem, do contexto que você está inserido, do que você precisa melhorar, você ter essa exposição social de maneira gradativa. Então, você começa com um simples bom dia, você começa com uma interação no dia ou naquela semana. Nossa, essa semana eu fiz uma interação com uma pessoa nova que eu nunca conhecia, eu falei com uma pessoa, coisa simples, coisa básica. Às vezes um simples elogio, um elogio verídico, que você der para outra pessoa, de maneira respeitosa, de maneira cordial, já é o suficiente.
Ou você ter uma apresentação de trabalho, você começar a modelar essa apresentação de trabalho para uma forma mais dinâmica. Ou você tentar falar com aquela pessoa que você quer falar. Então se exponha. Tenha isso de maneira intencional. É isso que eu quero trazer para você. Você ter esse nível de consciência, você entender em qual ponto que você está, em qual momento que você está, e depois você se expor dentro do nível que você está, dentro daquele momento que você está inserido. Então, às vezes você está num momento que você não consegue sequer dar um bom dia para uma outra pessoa, você começar a se expor para você conseguir dar um bom dia, isso já é um passo. Então entenda que timidez, que essa ansiedade social, isso você controla com prática, com exposição, tá? Então começa a trabalhar isso. Eu falei isso bem de maneira superficial, mas com o intuito de trazer isso para vocês, para você que às vezes vai ver esse vídeo, vai ouvir o que eu tô falando, vai começar a trabalhar isso na sua vida, você vai ver que você vai ter ganho. Você não tem nada a perder. Começa a trazer essa prática, esse nível de exposição e o melhor, essa autoescutatória, essa autocomunicação consigo mesmo, entender em qual nível que você tá, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. A intenção aqui é me colocar no seu lugar e te passar o que me ajudou quando eu tinha dificuldade. Quando eu vi que eu era tímido, que eu tinha dificuldade de falar em público, que eu tinha essa dificuldade de conversar com as pessoas. Eu era um cara extrovertido, agora falando um pouco de mim, mas eu era um cara extrovertido, mas eu tinha essa dificuldade de falar em público. Eu comecei a me expor quanto a isso. E isso deu certo. Para eu começar com essa exposição gradativa, eu precisei entender qual momento que eu estava, o que eu precisava melhorar. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que você consiga dar esse primeiro passo, né? Que é a intenção desse vídeo, beleza? E não esquece de seguir a gente, de seguir nosso canal, curtir, compartilhar, comentar e salvar esse vídeo. Tamo junto, é só o começo.